Obrigado a você que nos acompanha pelo Clipping Eletrônico, no Clipping Eletrônico, melhor dizendo. Nós estamos começando mais uma edição e temos o prazer de receber o vereador Reis do PT. Vereador Reis, boa tarde, tudo bem com o senhor? Boa tarde, Wagner. Boa tarde, vereador Ari Friedenbach, vereador Aníbal. É sempre um prazer estar aqui no seu programa. Uma boa tarde a todos os seus telespectadores. Vereador Reis, seu destaque inicial, por favor. O meu destaque inicial? Olha, vamos falar sobre o impeachment, né? Eu acho que é de suma importância que os vereadores aqui possam emitir sua opinião a respeito do que aconteceu no domingo, né? Legal. Vereador Ari Friedenbach, do PHS de São Paulo, é sempre um prazer tê-lo conosco. Seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde aos nossos telespectadores, vereador Reis, Aníbal, Wagner, é um prazer estar aqui mais uma vez. E o destaque inicial, vereador Ari? Eu estou com o vereador Reis, acho que é um tema do momento e que a gente precisa debater exaustivamente até para que alguns erros não se repitam no futuro, porque isso está sendo muito ruim para o país. E o vereador Aníbal de Freitas, agora do PV de São Paulo. Vereador Aníbal de Freitas, tudo bem com o senhor? Estou tudo bem, eu quero cumprimentar a você, Wagner, toda a sua equipe, aos nossos amigos telespectadores do Clipping Eletrônico. É uma satisfação retornar aqui mais uma vez. Estou muito contente e está certo que o impeachment é um fato que hoje realmente está no momento, o ar está por aí. Mas eu acho que nós devemos falar alguma coisa assim da nossa dengue, que está acabando a dengue, nós precisamos tomar conta do H1N1, essa gripe que está nos preocupando bastante, nós precisamos estar muito atentos a isso e vamos combater, vamos trocar ideias, fazer com que o nosso povo de São Paulo tenha uma boa saúde. Legal, vamos conversar sobre esses assuntos. Claro que a gente vai falar de dengue, até porque tem uma notícia na Folha de São Paulo dizendo que os hipertensos e os diabéticos são preponderantes na fila da vacina para o H1N1. Então, eu também acho que é um assunto importante, um assunto de espectro público elevado para a gente debater aqui. Vamos começar, então, falando de uma notícia muito interessante que o jornal Agora São Paulo trouxe. O saldo das manifestações do último domingo foi de módicas 22 toneladas de lixo após a votação do impeachment. Com a palavra, o vereador Reis a respeito desse processo. Garis recolheram 22 toneladas de lixo da Avenida Paulista e no Vale do Anhangabaú, no centro, palcos de manifestações a favor e contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Muita gente, onde tem gente se produz lixo, né? As pessoas bebem refrigerante, cerveja, e elas ainda não têm a cultura de acondicionar esses descartes em lixeiras, né? Elas jogam na rua, né? Milhares de pessoas usando aquele espaço ali e consumindo, porque tinha camelô para todo lado. Eu estava aqui no Anhangabaú, no ato lá contra o golpe, né, para defender a democracia, e eu vi a quantidade de ambulantes vendendo suas mercadorias, né? E, obviamente, pela quantidade de pessoas, vai se produzir muito lixo mesmo e dá bastante trabalho para os garis. Mas a cidade já está limpa, né? Lá Paulista, passei por lá, o trabalho dos garis foi de excepcional qualidade. Legal. O vereador engenheiro está fazendo conta aqui, eu já vi ele convertendo aqui de tonelada para número de litros, vou deixar ele continuar desenvolvendo o raciocínio dele. Vamos lá, vou ajudar o senhor nas contas aí, vereador. Foram usados 900 mil litros de água e mais 2.100 litros de desinfetante na limpeza. Eu queria que o senhor comentasse esses números, vereador Ari Friedenbach. Bom, os números impressionam, especialmente para a gente que não está acostumado a lidar com limpeza de grandes áreas, né, naturalmente, mas é óbvio que com o volume de pessoas que estavam nas ruas, não existe nem cestos de lixo bastante para condicionar isso. Então, é um fato que não poderia ser diferente, não há como se acondicionar tanto lixo. Então, faz parte de grandes manifestações, realmente é uma produção grande de lixo, e a limpeza pública foi feita logo após as manifestações e não sobrou lixo nas ruas. Esses números são elevados para a gente que não está acostumado a lidar com isso, mas eu acredito que... Eu só espero que a água seja água de reuso. O senhor é advogado, a gente já conversou aqui várias vezes sobre esse assunto. É um assunto delicado, mas que inevitavelmente eu
a liberdade da parte do senhor, que é um amigo, de tocar nesse assunto. O senhor veio à vida pública também por força do drama pessoal que o senhor enfrentou com a morte da sua filha, com a morte da Liana Friedenbach, uma morte em circunstâncias trágicas, um episódio que certamente lhe é muito dolorido. Como advogado, como jurista, como alguém que estudou na PUC de São Paulo, que tem uma formação sólida na base do direito, qual é a impressão que o senhor tem, à luz da ciência jurídica, desse processo de impeachment? Olha, para mim está muito claro, e eu fico muito à vontade de falar isso, porque eu não sou filiado ao PT, não sou defensor incondicional da presidente Dilma, mas eu sou defensor das instituições pela minha formação, e a mim chama muito a atenção os discursos. Eu acompanhei toda a votação no domingo, e para mim me impressiona muito pelos discursos dos deputados. Cada um fez o seu circo na hora de votar, e você percebe claramente que pouquíssimos estavam atentos ao que estava sendo discutido, ao que estava sendo votado. A discussão era única e exclusivamente se houve ou não crime praticado pela presidente Dilma. Ou seja, o crime de responsabilidade. Eu, para mim, assim, procurei me aprofundar, eu estou falando com a minha interpretação da lei, de tudo que eu li a respeito de todo o processo. Na minha opinião, absolutamente descabido o processo de impeachment. Foi um processo político, naturalmente a casa que julgou é política, mas para se pedir o impedimento de um presidente precisa ter uma base rigorosamente jurídica que sustente isso. E isso foi absolutamente esquecido pelos deputados que estavam votando. Uns votaram pela mãe, pelo pai, contra a corrupção. Nenhum desses temas estava em debate, não se estava discutindo a corrupção ou não ocorrida neste ou em outros governos, não estava se discutindo nada além do crime de responsabilidade. Então, poucos deputados estavam cientes que esse era o julgamento, e que acabou se decidindo pelo impedimento da presidente, o que eu acho lamentável, porque não só numa base política, jurídica, como, pior ainda, hoje eu recebi notícias de fora do país, do que está se falando do nosso país. É vergonhoso a instabilidade que se mostra uma democracia jovem e absolutamente imatura. Esse foi o resultado da votação. A imprensa brasileira, vereador Ari Friedenbach, ela tende, já trazendo o nobre vereador aqui para o bate-papo também, ela tende a ecoar muito daquilo que o New York Times traz. Na semana passada, mais precisamente na quinta-feira da semana passada, o New York Times trouxe um destaque grande. Um congresso investigado sob suspeita de corrupção pode afastar uma presidente honesta. Nós não estamos falando de imprensa com matriz ideológica mais à esquerda. Nós estamos falando de um jornal que é um defensor categórico do neoliberalismo, que é um defensor categórico da economia de mercado, que é um defensor categórico das relações com o Fundo Monetário Internacional, com o G20, tudo mais. E esse jornal tem pautado uma discussão nesse sentido. Vereador Aníbal de Freitas, por favor, a sua opinião a respeito desse processo político a que o país foi impingido. Não, eu não vou fugir um pouquinho do tema, mas eu vou comentar com o vereador Ari sobre o julgamento no domingo. O julgamento não foi nada jurídico, é político. Não se discute lá no Congresso, lá na Câmara dos Deputados, um julgamento jurídico. Não. Todos nós sabemos que ali era político. E assim o foi. Não é a parte... Mas tem que ter base jurídica para poder haver um julgamento desse. Aí é outra coisa. Ontem, domingo, foi a votação exatamente política. Isso todos falaram e realmente era o julgamento político. Vamos ficar muito claro nisso. Não tem nada de jurídico aí. Agora, o que eu devo falar é, felizmente, nós temos que parabenizar a toda a população, vamos falar da capital de São Paulo, que souberam se comportar. Tanto o pró-impeachment e contra o impeachment. A tal ponto que nós estávamos falando aqui em 22 toneladas. Você sabe o que é 22? Eu estava calculando. A turma fala assim, 1 milhão de pessoas no total, ou que seja 500 mil no total. Isso não dá 50 gramas por pessoa, nem isso dá.
Para vocês terem uma ideia, um caminhão de lixo, aquele que passa na sua casa recolhendo, ele carrega lá num torno de 8 a 10 toneladas. De 8 a 10 ou até um pouquinho mais. Então, na verdade, não teve lixo nenhum. Olha que comportamento, Wagner, maravilhoso de todo aquele, vamos dizer, 1 milhão, eu não sei quantas pessoas, é difícil de mensurar, porque uns falam um, outros falam outro. Então, vamos exagerar. O Datafolha importa. deu 200 mil lá na Paulista e 42 mil no Mas tudo bem, vamos eu falar acho que tinha 1 muito milhão mais de aqui. pessoas. Vamos falar de 1 milhão, vamos exagerar. Tá certo? Então, não se gastou quase nada. Então, está de parabéns a população da capital de São Paulo, eu não sei como é que foram os outros locais, que souberam se comportar de uma maneira ordeira. Se é certo o impeachment, se é errado o impeachment, aí é um outro problema. É muito discutível. Nós vamos ficar aqui um dia inteiro falando alguma coisa, uns vão ser a favor, outros vão ser contra. O que é importante é o respeito. E isso lá teve. Lá em Brasília, teve um muro que fizeram. Eu não sei, eu acho que nem precisava aquele muro. Até acho que podemos ser até uma medida acertada. Mas eu acho que nem isso teve, porque também não vi encrenca. Você viu alguma coisa, Reis? Foram uma maneira comportada. Não importa se um está de um lado, outro está de outro. Isso aí independe da coisa, tá certo? Mas o povo brasileiro, eu acho que teve uma atuação, um comportamento maravilhoso. E isso que nós temos que dar esse destaque. Na verdade, diga lá, vereador. Eu quero pontuar duas coisas. Eu acho que isso que o vereador Aníbal está falando é muito importante, porque a gente veio assistindo um clima super hostil, beligerante. Então, acho que estava mais nervoso lá no Congresso. Eu acho que assim foi ali, né? bastante tranquilo. Tudo bem que estávamos em áreas diferentes da cidade, né, um grupo e outro, mas de qualquer maneira, ótimo que a gente não teve nenhum incidente grave e eu realmente achei que fosse acontecer. Isso é muito importante, o respeito às opiniões diferentes, é algo que eu venho falando há muito tempo, inclusive, então isso eu acho realmente uma vitória importante. Mas eu só quero discordar num ponto da sua colocação, Aníbal, de que o julgamento é político, sim, óbvio, uma casa política, sim. Mas é como aqui, a gente vai julgar, vai decidir, votar qualquer projeto de lei, esse projeto passa pela Comissão de Constituição e Justiça, que a primeira coisa que a gente tem que ver é a constitucionalidade ou não do projeto. Então, o julgamento político, mas primeiro tem que se passar por uma peneira, que é a comissão, com a sua grande maioria que estiveram participando dessa comissão, deputados todos com processos pesados, aí respondendo processos criminais ou cíveis de todo tipo desde homicídio até roubo de bala, a gente tem de tudo ali. Então, essa comissão, na minha opinião, fez um julgamento equivocado, porque ali devia se discutir a questão jurídica, não só política, e quando for a plenário, sim, é uma questão política. Vai para o Senado. Uma parte mais jurídica... Não, no Senado, então, é mais esse contaminado é o rito ainda, né? Não, mas é a parte mais jurídica. Inclusive, quem vai mediar é o Ricardo Lewandowski. É o presidente do nosso... O Senado vai avaliar o mérito. Diga lá, vereador Reis. Olha, eu fiquei perplexo com o que aconteceu no domingo. Eu já havia, assim, inclusive... falado aqui na tribuna sobre a qualidade daqueles deputados que foram eleitos pelo povo na última eleição. Realmente, com quem você conversa na rua, o povo fala assim, não sabia que aqueles deputados eram tão ruins. Todos eleitos. Desnudou a Câmara dos Deputados, ela foi desnudada, estava escondido. O perfil dos senhores deputados estava escondido. Nós não sabíamos que tinha um representante de tão péssimas qualidades, tão ruins para nos representar lá em Brasília. Ao ponto de que as pessoas, elas falavam pelo cachorro, pelo filho, pelo amante, menos pelo povo. Falou sim, falaram pela Maria José, pela Joaquina, pela não sei quem. Falaram sim. Mas, vereador, pera lá, falaram. Vamos lá. Não. A questão do amante ou não é uma questão pessoal. Eles falaram. Não, mas a questão eles falaram. que eu acho que... Se eles não tivessem falado, eu não ia tocar nessa questão. Mas o que tangencia no interesse público, vereador, é quando um determinado parlamentar se licencia do governo de que ele era ministro para votar a favor, para votar contra o impeachment e na última hora ele muda o voto e vota a favor. Tem o caso do Isso também, remete, né? exatamente. Mas isso daí, o Wagner, isso daí é o seguinte, infelizmente, uma parte daqueles políticos que estão lá
eles estavam, conforme o próprio presidente Lula falou, na Bolsa de Valores. Ora a Bolsa subia, ora a Bolsa descia. Então, isso foi de acordo com as negociações que foram feitas pelo conspirador-geral da República, o mordomo, conhecido como mordomo Michel Temer. Então, eles fizeram negociações, e de forma que essas pessoas, elas pensaram o seguinte: ora, se nós vamos tirar a presidente e vamos ter maiores garantias de ter mais coisas do que nós temos, então vamos passar por esse outro lado. É isso que move as pessoas. É o escambo na política. É a falta de vergonha na política. Isso é falta de vergonha. É o escambo, é a troca, é a venda. Nós estamos sendo representados por pessoas vendidas nesse país. Por pessoas que se vendem, pessoas que não têm compromisso com o povo brasileiro. Pessoas que querem o quanto pior, melhor. Nós não podemos aceitar que aquela deputada Ayada tenha aquele comportamento que eles tiveram com o povo brasileiro. Não podemos, vocês me desculpem, eu estou indignado. Eu estou indignado com o que aconteceu no domingo. Traidores, lesa-pátrias, corruptos, bandidos que roubaram o povo a vida inteira, vai lá no microfone e fala contra a corrupção. Pessoas que estiveram lá com anões do orçamento, vai lá contra a corrupção. Meu Deus do céu, onde nós estamos? Uma quadrilha que tem ali naquele, que tem ali naquele Congresso, um bando de lesa-pátria que não tem compromisso nenhum com o povo brasileiro. Foi isso que eu vi, querendo tirar uma presidente eleita democraticamente por mais de 54 milhões de brasileiros e brasileiras. É para deixar a gente indignado. Diga lá, vereador Ari. Eu queria aproveitar a fala indignada do vereador Reis para falar uma coisa que eu tenho dito muito nos últimos tempos, que eu acho de extrema importância. A gente está muito acostumado, especialmente nós que estamos aí na política, ouvir falar mal de políticos. As pessoas acham a política corrupta, acham isso, acham aquilo. Eu acho que esse processo todo e tudo isso que você está comentando, vereador Reis, tem que nos trazer a mais importante, talvez, reflexão sobre o que está acontecendo, que é a valorização do voto, porque as pessoas não têm o direito de falar mal da política quando não assumem a sua responsabilidade, que todo mundo que está lá nos representando foi eleito democraticamente. Ninguém entrou à força ali, todo mundo foi eleito. Ou seja, todo mundo, estamos falando mal dos políticos, todo mundo fala mal e vota nessas pessoas. Então, as pessoas precisam começar... Todos, vereador. As pessoas... São todos. Mas a grande maioria... Com certeza. Tem alguns do Mas bem. A grande maioria das pessoas, da população que fala mal da política, precisa começar a assumir o seu papel importante na preservação da nossa democracia tão jovem e tão imatura, que fica muito claro no que está acontecendo no momento, que é votar bem, pesquisar em quem está votando, não é pegar um papel na rua na hora que está indo para a urna e votar sem responsabilidade, sem pensar em quem está votando. É nossa obrigação, e nossa, eu digo, de todo mundo, pesquisar a história de cada um que está se candidatando para votar com responsabilidade, porque não tem o direito de falar mal da decisão do condomínio, o condômino que não está presente na reunião. Vereador Ari Friedenbach, a mulher do prefeito lá de Montes Claros foi lá, disse que em nome do filho, da filha, da neta, do avô, da 7ª geração dela, que o marido dela era o homem mais honesto do mundo. No outro dia, a Polícia Federal foi lá e prendeu ele por corrupção. Está estampado aí na mídia, está estampado aí nos jornais. Ela foi lá e falou um monte de sim. Não foi um só sim, não. Ela falou um monte de sim. Eu vi políticos lá que a vida inteira responderam e respondem processo por corrupção, chega lá no microfone e fala contra a corrupção. Pelo meu filho, pela minha filha, por não sei quem, menos pelo povo brasileiro. Porque eles estão bem. A família dele está bem. A família dele vive bem. O filho dele estuda nas escolas pagas. O filho dele estuda em universidades pagas, universidades de nome. Frequenta os melhores hotéis e restaurantes, come do bem e do melhor. Mas o povo brasileiro não. O povo brasileiro está sofrendo. E o que eles impuseram ao país, desde a reeleição da prefeita da presidenta Dilma, o que eles impuseram ao país é essa paralisia, esse engessamento, que o Brasil está engessado. Um dos problemas da economia nossa é a crise política que contaminou a economia, todo mundo sabe disso. Em vez de ter um pacto pelo país, em vez de vossas excelências se unirem para trazer solução, trazer resposta para o nosso país, não. Só pensaram desde quando eles entraram lá que eles falam de impeachment. Eu tenho jornais guardados desde quando eles tomaram posse.
só vem falando de impeachment, menos do Brasil, menos de que tenha realmente um pacto para que o Brasil dê certo. Fala, vereador. Daqui a pouco nós vamos continuar o domingo aqui. Então, eu acho que não é o foco. Nós estamos aqui, falando aqui em São Paulo, na capital. E o Ari, você foi muito feliz. Enquanto o Reis estava falando, eu estava pensando, acho que você captou meus pensamentos. Amigos da capital, o que nós precisamos, na verdade, é ter um momento de reflexão. Tudo isso, quando esses deputados falaram da mãe, do pai, da tia, da esposa, não sei mais de quem, eu acredito que foi aquele momento, que lá são 513 deputados. Dificilmente um deputado E tomar vai o nome de Deus chegar, em vão também. não, mas não importa. Isso aí são todos. Foi geral a coisa. Então, o que acontece? Foi o único momento, um momento ímpar, que eles tiveram para falar para o Brasil. Para o Brasil. Porque até então, nesses todos os anos que todo mundo passaram lá, 10 gestões, 8 gestões, 5, um monte de coisa, eles nunca tiveram a oportunidade de falar. Então, acho que eles desabafaram aquilo. Eu não gostei, eu acho que ninguém gostou daquilo lá, a não ser os parentes. Ou os filhos também falaram, que mico que eu estou passando, meu pai está falando isso, falando aquilo. Então, foi realmente uma coisa assim, poderia ser sim, não e pronto, ou abstenção, né? Qualquer coisa assim. Mas eles tiveram essa vontade. Agora, o pior ainda, quando nós falamos que alguém falou bobagem lá, alguma coisa a mais, alguma coisa a menos, nós temos também que respeitar que esse pessoal foi o que o vereador Ari falou com muita sapiência. Foram eleitos. Então, queira ou não, se nós começarmos a falar mal de cada um dos deputados, nós estamos falando mal do povo brasileiro. Nós estamos num regime democrático. Sim. Ninguém está lá porque ele quis estar lá. Porque uns falaram 100 mil votos, um falou 1,5 milhão de votos. Então, sabe, muita gente foi votada, sabe? Então, queira ou não, nós temos que respeitar isso. E temos que ter a tolerância. Reis, desculpa, você falou bastante. Nós temos que ter, Reis, um pouco de tolerância. Nós temos que saber ouvir. E que nem eu ouvi o senhor falando. Então, o senhor me ouça, por favor. Me dá uma parte? Não vou nenhuma parte. Eu não atrapalhei. Então, o que nós precisamos, ter muita tolerância nessa hora. Muita tolerância. Respeitar o voto popular. Vocês não estão pedindo o voto popular? Quando a Dilma foi eleita, os 54 milhões, então o que ela está pedindo? O respeito aos 54 milhões de eleitores da Dilma. Então vamos respeitar os 5 mil de um, 10 mil de outro, 100 mil de outro e 150 mil de outros. Queiramos ou não gostar. Cada um tem a sua opinião. Mas o respeito é bom, eu acho que todo mundo gosta. Para a gente encerrar o assunto, vereador Reis, rapidamente. O que eu quero dizer é o seguinte, que o povo cobra muito na rua. O povo faz muitas cobranças. Nós temos que falar, sim. Nós temos que falar porque nós temos que buscar que a população vá se conscientizando, conforme o próprio vereador Ari falou, de votar melhor. Sim, lógico, de votar melhor. Então não é porque o povo escolheu esse Congresso aí que eu vou concordar com ele. Eu não vou concordar com ele, como eu não concordo com alguns outros que foram eleitos aqui ou lá na Assembleia Legislativa. Eu não concordo, não é porque o povo elegeu que eu vou concordar, não vou concordar. Agora, nós temos que falar as impressões que nós tivemos. Nós tivemos essas impressões, porque a gente pensa que o Brasil está indo muito bem, que nós estamos muito bem representados, que o povo elegeu um Congresso que defende os nossos interesses. E, na realidade, quando eu disse que o Congresso foi desnudado, que a hora que você estampou a cara do Congresso, você viu que nós não estamos bem representados. Nós estamos mal representados. Então, a busca de conscientizar o povo, de falar, é que, obviamente, nós não vamos pedir impeachment deles. Nós não estamos pedindo impeachment deles, a gente entende que eles foram eleitos democraticamente e vão ficar até 2018. Mas que em 2018 possamos escolher pessoas melhores. Pessoas que realmente tenham compromisso com o povo brasileiro e não com eles. Deixa eu fazer só para fechar, bem curtinho, só uma observação. O Aníbal falou uma coisa importante, que assim, é o respeito ao voto, assim como está se falando do respeito aos 54 milhões que votaram na Dilma. Só acho que assim, tem uma pequena diferença importante. Assim, as pessoas dão uma importância muito grande à eleição de presidente, governador, prefeito, e não dão tanta importância, não se aprofundam tanto na questão de vereadores, deputados, senadores, etc. E a gente está assistindo
o papel importantíssimo e o poder que tem o Congresso. Então, esse voto precisa ser valorizado, porque um Congresso pode derrubar um presidente. Então, nessa reflexão, perfeito. Precisamos Vamos tentar dar o convencimento das pessoas, quando votar agora nessa eleição, agora de outubro, votar em vereadores que tenham o comprometimento é isso que eu estou falando, assim, a questão do valorizar o voto é justamente parabéns, assim. O legislativo é extremamente importante. Claro. Nós precisamos dar mais importância a aproveitar essa oportunidade, pesquisar bem e votar bem. Perfeito. Sem dúvida. Bom, viramos a página, falamos de impeachment, falamos dessa... Eu acho que ainda não esgotou o assunto. Não vai esgotar nunca. Acho que... O senhor prometeu, vereador, que a gente poderia falar 3 dias sobre o assunto. O senhor gostaria de... Acho que tem muita coisa para falar. 3 anos? Tem muita coisa para falar. Sem muita coisa. Essa operação do vice, gente, é dignar qualquer um. O tempo todo o vice operando nos bastidores para assumir a presidência. Isso ele já lá atrás ele fez isso. Reis, sabe que eu hoje recebi Olha, uma notícia é deixar todos nós indignados. Hoje eu recebi um recorte pelo WhatsApp de um jornal de Montreal e uma das coisas que mencionam no jornal de Montreal de hoje é justamente que um dos grandes investigados, mais de 300 deputados investigados e o vice-presidente, possivelmente nosso futuro presidente, também é investigado. É investigado. Isso está saindo no mundo inteiro. Hoje a Folha de São Paulo trouxe... Em francês ou em inglês? Em francês, Montreal fala francês. Hoje a Folha de São Paulo trouxe várias linhas de investigação que o vice-presidente está submetido. Ou seja, será que essa operação toda, para ele virar presidente da República, é para abafar mesmo a investigação da Lava Jato? É para abafar, é para pôr um pano Quem quente? viver, verá. Até porque a própria Lava Jato, de uns dias para cá, já deu uma arrefecida. Não sei se vocês perceberam isso. Diminuiu a pressão da Já deu uma arrefecida. Então, será que realmente ele assumindo vai amarrar a investigação, vai trancar a investigação, vai sentar na investigação, vai postergar a investigação? Eu não sei. Eu não sei o que tem nos bastidores para aqueles deputados ter tanto prazer na hora que eles iam lá falar o sim deles. Alguma coisa tem que o povo brasileiro desconhece. Olha, viramos a página agora sim, vereador Reis, muito obrigado. Hipertensos e diabéticos, vamos falar de questões de saúde, que são questões... Peraí, deixa eu baixar a pressão do Reis aqui. Hipertensos e diabéticos dominam a fila da vacina. Portadores de doenças crônicas passaram a receber imunização e eles foram os que mais procuraram postos de saúde, tanto na capital quanto na Grande São Paulo. Mulheres que tiveram filhos há menos de 45 dias também fazem parte do grupo que teve prioridade ao receber aí a vacina contra o H1N1. Vereador Aníbal de Freitas, uma iniciativa importante, a Secretaria Municipal de Saúde da gestão do prefeito Fernando Haddad, disse que a fila na UBS de Sapopemba tinha 50 pessoas pela manhã só para vacinação do H1N1. Olha, eu como membro da Comissão de Saúde da Câmara, eu tenho que parabenizar o governo pela essa vontade, essa coisa de trazer, porque a campanha da vacinação ia começar no dia 30, no final desse mês. Mas com o aumento dos casos, o governo se prontificou, sabe, se esmerou bastante para que antecipasse isso. E olha, nós já temos praticamente 1 milhão de pessoas vacinadas. Olha que coisa maravilhosa. Então, todos vocês aí, logicamente, existe uma fila que tem que ser seguida. Então, pessoas de idade, agora eu já me enquadrei. Eu tenho diabetes, eu tenho colesterol, eu tenho... Então, idade, eu tenho tudo. O senhor então, está nesse já grupo aqui, vereador? Está falando sério? É verdade, eu sou O senhor é diabético. diabético? Eu sou diabético. E é hipertenso? E hipertenso. E colesterol também. Já vacinou então? Já vacinou. Não vacinei. Não vacinei porque eu vou esperar a minha fila, agora está chegando a minha vez, mas eu não quero pegar a vez de alguém. Então, vamos esperar, não tem problema. Espero que, de sorte, não aconteça nada comigo. Mas é fantástico isso daí. Esse gesto do governo, Reis, isso que é bonito. Governo municipal, governo estadual, todos empenhados. Isso que é coisa gostosa. Isso é notícia boa, que nós estamos vacinando, combatendo essa doença, essa gripe, como nós conseguimos, com todos nós aqui, fazendo campanhas educacionais para combater a dengue, nós estamos vencendo a dengue. Veio outra, a zika, agora vem isso, mas vamos vencer também. O número de casos de dengue caiu mais de 80%. Mas isso deve a toda essa campanha, 80%. Isso é fantástico, isso é bom. Então vamos fazer, nós tentarmos avisar a população toda que vão lá para os postos de saúde, vão vacinar,
A prefeitura está aqui aberta a todos aí, e isso sim nós temos que enaltecer. Nós estamos protegendo, sim, a saúde das nossas pessoas, das nossas moradores aqui da capital. Olha, com esse discurso, depois eu quero o seu número, tá? Depois, 43, sei lá o quê. Sei lá o quê. Não pode falar aqui, viu? Não tenho. Não tenho. Fala, vereador Reis. Olha, achei muito bom as palavras do vereador Aníbal, né? O vereador que reconhece o trabalho que o governo está fazendo. Isso é de suma importância. Talvez se Vossa O meu Excelência... mandato, Reis, não Talvez é para... Vossa Se vocês Excelência- perceberem, eu não venho aqui para falar mal de ninguém. Não. Pelo contrário, eu acho que não é o meu papel isso daí. Não. O que nós temos que fazer é ajudar. A Não. partir do momento que eu virei vereador, fui vereador de São Paulo. Gostei muito. E para ajudar a administração. É fundamental isso. Queira Fundamental. PT, queira PHS, PV, qualquer um. O que importa é o interesse Essa é a função. público. Agora, eu acho uma coisa muito importante que o vereador Aníbal falou, que é uma coisa muito rara de a gente ver na imprensa brasileira, são boas notícias. Isso que tem que divulgar. Que Sabe, coisa assim, linda. boas práticas, boas notícias, e as boas práticas noticiadas incentivam novas boas práticas. A gente Podia noticia só comunicar coisa que os ruim. vereadores fizeram umas campanhas Então, acho que assim, é violentas. muito importante Nós fizemos. se divulgar Boas, boas ações. Mas isso também, ninguém né? fala, viu? Porque tem alguns hospitais de excelência que precisam ser divulgados para outros copiarem o modelo de administração. O Hospital Público de Parto, na Vila Nova Cachoeirinha, de parto de risco, é um exemplo. Não, mas a maternidade Cachoeirinha A gente tem é o por Pérola excelência. Byton, O atendimento a é gente tem o fantástico. Pérola Byton na Nova Fantástico. Cachoeirinha, que eu conheço muito bem, que é uma Lógico. coisa impressionante. Fantástico. Conheço um posto de saúde que eu não me lembro o endereço, mas em São Mateus, até que eu fui lá porque eu mandei uma verba, uma emenda ali para ajudar, e fui visitar. Sem brincadeira, parecia que estava num hospital particular de primeira linha. Ó, quer Então, uma assim, notícia tem coisas boa? boas. Essa aqui é uma notícia boa. Mas essa é uma notícia boa que ela traz um viés ideológico e que às vezes o debate fica contaminado pela interpretação que se faz de uma notícia boa, vereadora Ari Fredenbach. A CT divulgou ontem que Excelente 257 vidas nas vias da capital foram poupadas. Para você que está nos assistindo, significa dizer o seguinte: 257 pessoas que tenderiam a entrar nas estatísticas de morte por força da violência do trânsito da cidade de São Paulo tiveram suas vidas poupadas e não ceifadas em função de ações públicas que têm sido tomadas. Conforme a companhia, enquanto foram registradas 1.249 mortes em 2014, após a redução do limite da velocidade máxima e a implantação de 300 km de ciclovias e de 500 de faixas exclusivas de ônibus, ocorreram 992 mortes. É muita morte? É muita morte. É número de guerra? É número de guerra. Mas são 257 vidas poupadas, segundo um estudo. Isso é uma notícia efetivamente boa, né? E a redução da velocidade no ano passado não começou no início do ano, começou mais ou menos em meados do ano, quer dizer, vamos dizer assim que a medição começou a partir do mês de junho, maio, junho. Se tivesse começado antes, o número seria menor. Inclusive tivemos aqui, assim que o prefeito anunciou a redução da velocidade, nós tivemos aqui no clipe. E eu falei, não, nós temos que fazer um pacto pela vida. Um pacto pela vida. Ó. Por que sair em alta velocidade? Por que sair correndo? Por que sair... Não, vamos andar, né? Vamos andar numa velocidade adequada e, obviamente, que quanto menor a velocidade, a possibilidade da pessoa que se vitimiza aí no acidente de trânsito, de morrer, é bem menor, quanto menor a velocidade. E isso está sendo comprovado. Isso está sendo comprovado pelos dados estatísticos. Eu vou fazer uma brincadeira, naturalmente, mas se a gente proibir os carros, não vão acabar as mortes por atropelamento. Eu só não acho razoável da gente começar... Foi 50, 40, já estamos em 30. Acho que precisamos pensar com calma, porque assim, 30 km não é velocidade para veículo nenhum, lugar nenhum do mundo. Mas aonde que tem essa velocidade? Foi Na Lapa, no caso Não, mas quilômetro 400 metros quadrados, no trecho próximo à estação de trem da Lapa, é a Baixa Lapa, uma região que mas foi são feito pequenas um estudo. distâncias, Mas não são... importa. Reis, não assim, são eu sou distâncias. defensor da redução São da pequenas velocidade. distâncias. Não é uma crítica São pequenas a distâncias. qualquer, mas eu acho que assim, 30 km né? já é um pouco... Não, mas o fato... Por exemplo, aqui agora é 40 por hora, aqui,
Pequenas distâncias. Você Não, não veja, tem, Amaro, o senhor está falando da Santa Amaro? não tem espaço para você desenvolver Na velocidade. verdade é assim, tem muitos lugares da cidade que o limite é, sei lá, 40, você não anda nem a 30 Eu, na minha por causa do opinião, trânsito. vereador, eu, na minha opinião, por exemplo, tudo bem, eu acho que a marginal, Pinheiros. as locais da marginal, eu acho que poderia ser, por exemplo, 60 por hora. Eu também Eu acho que Sim. eu andando a 60 e a 50, eu não vejo muita diferença. Para quem está no carro, É, faz, eu não- Mas né? aí tem uma questão simples, vereador. Eu não vejo muita diferença. Eu acho que teria o precisa- número. Agora, Não. em vias, né, dentro dos bairros, vias locais, né? Não, 40, acho que mas 30 já é um pouquinho. Você pega a estrada da Psirica, ela todinha está 50 por hora. Você anda 50 por hora. Não tem nem como andar, porque você anda. Você não tem consegue tanto nem andar carro, 50. Tem tanto carro e tanto farol que você anda aqui para ali, você anda aqui para ali. não Se anda você nem for 50. analisar, você anda até menos do que isso. Eu achei 30 um pouco Né? demais. Dependendo pouco de a menos, né? via. Mas a questão aí, pouco de menos. vereador, acho que é um debate importante, acho que é um papel nosso é trazer esse debate aí à tona, mas o número de 257 Ele é mortes significativo. Não, é evitadas, muito feliz a né, notícia. assim, No- porque o argumento contrário é assim, às vezes a gente vê um debate que migra para uma coisa assim, prova que 257 pessoas iriam morrer. Não, a questão não é tem uma como, questão os de números prova, não é, mostram. os números É estão aqui. estatística. Não, É, isso aqui que eu estou é lendo para algo pra vocês, ser- isso aqui não é um release da Secretaria Municipal de Transporte, Aham. isso aqui não é um documento da notícia. CT, nada disso. Isso aqui é uma notícia de um jornal da cidade de São Paulo, que é o Diário de São Paulo. Não estamos fazendo nada aqui que remeta a uma Não é construção. campanha não. do governo. Não, de é maneira campanha nenhuma. do Não, Não, eu eu acho uma assim, notícia sem do Diário de dúvida. São Paulo que apurou que, de acordo com um estudo, 257 vidas foram poupadas Isso e não significa, ceifadas não, em São assim, Paulo. primeiro, o mais importante, a boa notícia é que nós poupamos 257 vidas. Poupar 257 vidas significa muito dinheiro economizado também pelo Estado em termos de atendimento médico, Claro. investimento nas pessoas que entendeu, não se perdeu porque a pessoa continua viva. Então, representa muita coisa Exatamente, de extrema exatamente. E o importância. trauma, de né? fato, O pra se trauma que comemorar. passa uma A família quando verdade- perde alguém, né? Sim. Trauma. Felizmente eu vi o Reis aqui, você foi muito feliz também, olha, quando eu elogiei o Ari, agora vou elogiar o Reis. 50 quilômetros na Marginal, eu sou totalmente contrário. Assim, nós podemos aumentar a velocidade nas marginais, sim. E por quê? Porque lá não é nem área para ter pedestre. Na verdade, não é para os pedestres andar ali na calçada, nem calçada ali tem aqueles canteiros com grama, aquela coisa toda. Então, quando aparece essa notícia, é coisa maravilhosa, mesmo que fosse uma pessoa. Olha quanto vale uma pessoa, imagina 250. Então está de parabéns. Mas o que nós precisamos mais ainda, como da maneira da dengue, é educacional a coisa. Sem dúvida. Tentarmos pôr na cabeça das pessoas, aqueles doidos, no centro da cidade é uma coisa, mas nós aqui, os vereadores, nós vamos muito na periferia, a minha região é de periferia, lugares onde tem ruas de 4 metros, 5 metros, um monte de crianças que não tem as calçadas meio metro de cada lado, não tem onde passar, de repente vem aquelas motos loucas, doidas, correndo, empinando, aquele pessoal, pô, esses caras, o que tem na cabeça? Então, não sei como que nós vamos conseguir educar Mas acho essas que, assim, pessoas. o E às vezes são processo essas educativo é pessoas longo. que entram na estatística desses outros 900 dentro que estão dos morrendo. bairros É terrível. Onde está sinalizadas as vias, onde está tudo disciplinado, mas dentro dos bairros, ninguém respeita ninguém, não. É Isso que terrível. ele falou é verdade. E os pedidos de lombada, Ninguém que às res- vezes são Nossa, irregulares. Eu já até criei um É programa. incrível. Eu já até criei, porque todo lugar que eu vou me pede lombada. Eu falei, bom, só falta fazer o programa. Minha lombada é minha vida. Porque... Bom, Mas é verdade. Porque ter minha casa é minha vida. Não, eu porque as crianças é isso que está sendo colocado. Exatamente. Não tem área de lazer, as Mas crianças se os, brincam na se rua, os- são vítimas de se os atropelamento. condutores atentar para a questão da lei de trânsito, você não precisa ter lombada, você não precisa ter nada, porque em vias Aí não... é onde entra a parte educacional. Verdade, em é. vias não sinalizadas, a Mas isso velocidade precisa não muito- poderá ser superior a 20 Então, km mas você por hora. pode começar nas escolas, esse processo Sim, de educação sim. no trânsito, é muito importante isso. Sem né? dúvida. Que até a Vereadores, prefeitura tem programas disso. infelizmente, nós vamos conversar mais sobre esse projeto de lei, vereador Reis. Minha lombada, lombada, minha minha vida. Um espaço amplo para falar sobre esse Você assunto gostou? aqui conosco. Todos Claro gostaram. que sim, vereador. Todos porque gostaram. Usa. em que pese a brincadeira que o senhor fez, o tom anedótico que o senhor deu a ela, instalar lombada na porta de escola municipal, na porta de escola estadual, é reduzir número de atropelamentos e é reduzir número de feridos. É verdade. Então, o senhor falou de uma Verdade. forma bem-humorada de uma questão, mas que é uma questão de altíssimo interesse público, sim, que é a lombada Olha, em área de só essa de semana que escola. passou, Eu acho que até os eu 30 recebi... km por hora na eu- frente da escola claro, vale. Eu recebi uns 30 pedidos de lombada.
É impressionante. É direto. Você vai conversar com o cidadão na rua, a primeira coisa que ele fala com você. Não dá para o senhor providenciar uma lombada para pôr aqui? É porque realmente é Bom, verdade. voltaremos ao assunto, vereador, porque a margem do anedótico, ele é de grande interesse público e a gente quer debatê-lo mais a fundo com o senhor aqui conosco. Combinado? Estamos à disposição, sempre. Vereador Reis, obrigado pelo bate-papo. Seu destaque final. Olha, vamos continuar lutando contra o golpe. Vamos continuar indo para a rua, conscientizando a população. Nós não vamos aceitar esse golpe nefasto provocado por essa elite que acha que é dono do povo brasileiro. Nós não aceitaremos o golpe. Vereador Ari Friedenbach, seu destaque final, obrigado pela presença. Bom, primeiro, obrigado mais uma vez por estar aqui no Clipping. É sempre muito bom, divertido e educativo estar aqui. O meu destaque, assim, o que eu queria colocar é insistir na questão do voto consciente. Pense quem a gente está votando, para valorizar a nossa democracia. A gente não precisa falar que a política é ruim, a gente tem um bom olhar da política com bons representantes. Então, é muito importante, daqui a pouco nós vamos ter eleições de novo, se Deus quiser. Vote com muita consciência, com muita atenção, não só para o prefeito, como para vereador. Valorize o título de eleitor, que é a maior ferramenta da nossa democracia. Vereador Aníbal de Freitas, valeu pelo papo, obrigado pela atenção conosco. Eu quero agradecer a todos os telespectadores que nos viram e escutaram. Tenho certeza que escutaram. Realmente, hoje, as propostas aqui foram muito boas. O Reis foi muito feliz no seu projeto, que já o Wagner aderiu ao mesmo. Então, o que eu quero é falar a vocês que os vereadores de São Paulo estão muito preocupados com a qualidade de vida de vocês. Realmente estão. Existem problemas nacionais que não deixam de ser importantes, são realmente importantes, mas nós não vamos esquecer que nós temos que fazer uma agenda positiva para quem está morando aqui. E isso nós vamos buscar, uma boa qualidade de vida. Legal, obrigado ao vereador Aníbal de Freitas, a você que nos acompanhou, muito obrigado pela atenção, pela parceria aí com a TV Câmara, com esse debate que a gente espera que tenha contribuído para você formar opinião sobre assuntos nacionais, assuntos locais, questões de saúde, trânsito, de mobilidade. Fico obrigado a você que nos acompanhou. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.